Eles pensaram que o escândalo era o fim, que Lucas seria destruído e a fazenda Boa Esperança reduzida a cinzas. Mas enquanto o fogo da mídia consumia a reputação de um inocente, a verdadeira serpente do passado despertava, furiosa. Elias Vasconcelos está encurralado, mas um animal ferido é o mais perigoso. Prepare-se. A estratégia de Isabela está em jogo e um plano para salvar Lucas e a honra de Rafael Antunes está prestes a ser revelado. Mas será que a verdade, por si só, será suficiente contra a vingança de uma cobra? A tempestade midiática que assolava Lucas Bittencourt não dava trégua. As manchetes, antes apenas sussurros maldosos, agora explodiam em um coro ensurdecedor, transformando a vida do jovem em um inferno público. Na imponente fazenda Boa Esperança, que Rafael Antunes, com sua postura firme e elegante, tanto se orgulhava, o luxo e a rusticidade refinada dos ambientes internos pareciam sufocar Lucas, que se sentia encurralado. As amplas varandas e as portas altas, que antes convidavam à paz, agora pareciam aprisioná-lo sob o olhar implacável do julgamento público. Rafael, com seu olhar penetrante e a barba aparada, sentia a dor de Lucas como sua própria, mas sabia que, na guerra da imagem, sua influência de milionário não seria suficiente sem uma estratégia afiada. No epicentro dessa batalha, o escritório sofisticado de Rafael, com seus móveis de madeira maciça e as estantes altas repletas de tomos, transformava-se em um quartel-general de crise. Isabela, a advogada estrategista, recém-chegada, já demonstrava sua agilidade. Seus olhos vivazes percorriam relatórios e notícias, analisando cada palavra, cada ataque. Ela sabia que a primeira batalha não era na justiça, mas na mente do público. Ao lado de Rafael, ela articulava os primeiros passos de um plano de contenção, visando blindar Lucas e, consequentemente, a reputação da fazenda Boa Esperança, um símbolo de poder e tradição que Elias Vasconcelos desejava ver em ruínas. Enquanto a mente de Isabela funcionava em alta velocidade, Clara, com sua intuição aguçada, observava cada detalhe. Ela notava a tensão em Rafael, a fragilidade de Lucas e a imponência contida de Isabela. A cada nova notícia que chegava, um pressentimento se intensificava em seu coração. Havia algo mais, uma camada mais profunda de segredos que a mídia não tocava, algo que ligava Elias Vasconcelos a um passado sombrio que só poderia ser desenterrado por uma investigação silenciosa e particular. A fazenda Boa Esperança, com seus jardins impecáveis e o clima que sempre transmitia um certo mistério envolvente, parecia sussurrar a Clara que a verdadeira raiz do problema estava além dos holofotes. Longe dali, no topo de um arranha-céu na capital, Elias Vasconcelos, em seu escritório luxuoso, brindava com Sebastião Noronha, certo de sua vitória. O sorriso vitorioso estampado em seu rosto, a arrogância em seu olhar. Ele acreditava ter orquestrado a derrocada perfeita, jogando Lucas aos leões e manchando a imagem de Rafael. Mas a notícia da chegada de Isabela à fazenda Boa Esperança e os primeiros movimentos defensivos da advogada começaram a gerar uma inquietação. A cobra, antes adormecida em sua falsa segurança, começava a sentir o calor de uma ameaça que ele não havia previsto. O jogo de xadrez estava apenas começando. Rafael, o homem rico e imponente, confiava em Isabela, mas a batalha seria árdua. Lucas, embora abalado, começava a sentir uma ponta de esperança com a nova aliada. E Clara, silenciosamente, já preparava o terreno para sua própria busca, a verdadeira chave para desmascarar Elias. A fazenda Boa Esperança, com sua riqueza silenciosa e o sucesso visível, tornava-se o palco de uma guerra complexa, onde cada movimento,
cada olhar e cada segredo revelado poderiam mudar o destino de todos os envolvidos, prometendo aos espectadores uma trama cada vez mais envolvente. Inscreva-se em nosso canal para não perder um segundo dessa trama envolvente. E deixe nos comentários de qual cidade e país você está acompanhando essa história. A luz da manhã que entrava pelas janelas com esquadrias elegantes do escritório de Rafael na Fazenda Boa Esperança iluminava o ambiente de tensão controlada. Isabela, com sua mente aguçada e um laptop aberto, estava imersa na avalanche de notícias sobre Lucas Bittencourt. Seus olhos vivazes percorriam as manchetes, decifrando a estratégia de Elias Vasconcelos, o homem que havia jogado seu cliente aos leões. Rafael Antunes, o homem rico e imponente, observava a advogada, sua postura firme contrastando com a preocupação que ainda carregava em seu olhar penetrante. Ele confiava na capacidade de Isabela de reverter o jogo, mas a ferocidade do ataque midiático era algo que ele, mesmo com toda sua influência e experiência como ex-juiz, não conseguia combater de frente sem a expertise dela. Isabela explicava sua análise. Sua voz calma e articulada preenchia o luxuoso escritório com seus móveis de madeira maciça e lustres rústicos chiques. Eles estão usando a repetição e a emocionalidade para prender a narrativa. Não se preocupam com fatos, apenas com a percepção. Nossa primeira ação deve ser conter a sangria, estancar a avalanche de informações negativas. Não é hora de atacar Elias Vasconcelos, é hora de blindar Lucas e a Fazenda Boa Esperança. Ela apontou para um gráfico na tela, mostrando os picos de repercussão. A fazenda, com sua mistura de luxo e rusticidade refinada, precisava urgentemente ter sua imagem protegida, pois representava não apenas um patrimônio, mas o legado de Rafael. Rafael, que exalava poder e tradição, assentiu. Entendo, mas Lucas está exausto. A cada nova manchete ele se sente mais vulnerável. Seu tom revelava a preocupação genuína com o jovem. Isabela se virou para Lucas, que estava sentado num sofá de couro macio, pálido e com os olhos marejados. A opulência do ambiente da Fazenda Boa Esperança contrastava dolorosamente com a turbulência em seu interior. A advogada, com uma empatia surpreendente, suavizou a voz. Lucas, sei que é difícil, mas sua voz é a arma mais poderosa agora. Precisamos que você se sinta confortável para se abrir, para mostrar ao mundo quem você realmente é, não o vilão que Elias Vasconcelos pintou. A faísca entre Lucas e Isabela, discreta mas presente, começava a se intensificar. Clara, observando a interação, sentia a urgência da situação. Enquanto Isabela trabalhava na contenção midiática, a intuição de Clara a impelia para algo mais profundo. A menção do Dr. Carvalho e a maneira como Elias Vasconcelos havia agido no passado, sempre com um rastro de manipulação, ecoavam em sua mente. Ela sabia que a verdade completa não estava nas manchetes, mas enterrada em algum lugar. A Fazenda Boa Esperança, com seus jardins impecáveis e o ar puro, parecia inspirá-la a ir além do óbvio, a buscar as sombras do passado que ligavam Elias a um segredo que poderia mudar tudo. Sua postura firme e dominante a levava a considerar uma investigação paralela, discreta e silenciosa. Isabela começou a implementar o plano de contenção. Ela usou seus contatos em veículos de imprensa menores e redes sociais para publicar notas com uma abordagem mais neutra, destacando os fatos ainda não comprovados e a presunção de inocência de Lucas. Não era um contra-ataque direto, mas uma semeadura de dúvida na narrativa de Elias. Ao mesmo tempo, ela preparou um breve vídeo de Lucas, gravado discretamente nos alpendres com vista panorâmica da Fazenda Boa Esperança, onde ele, com voz embargada, agradecia o apoio e pedia para que as pessoas não julgassem sem conhecer a verdade. A imagem do ambiente rústico chique da fazenda, com seu sucesso visível, contrastava com a vulnerabilidade de Lucas, criando um gatilho emocional poderoso. Longe dali,
No luxuoso escritório na capital, Elias Vasconcelos e Sebastião Noronha brindavam mais uma vez. O champanhe cintilava nas taças de cristal e o sorriso de Elias era de pura satisfação. A mídia está fazendo o nosso trabalho, Sebastião. Rafael Antunes e o pivete dele estão em frangalhos. Ele exclamou, sua voz carregada de triunfo. No entanto, a euforia durou pouco. Os primeiros artigos e o vídeo de Lucas, que começaram a circular, chamaram a atenção de Elias. Ele franziu a testa, percebendo uma sutil mudança na correnteza. Quem é essa Isabela? Ela é boa, ele murmurou, um traço de preocupação cruzando seu rosto. A cobra começava a sentir o terreno tremer, mas ainda sem entender a magnitude da ameaça. A equipe de Elias começou a monitorar a movimentação da nova advogada. Elias deu ordens expressas para que ela fosse desacreditada, pintada como uma mercenária de milionários. Ele tentou plantar notícias sobre a suposta falta de ética de Isabela, tentando minar sua credibilidade antes que ela pudesse causar mais estragos. Mas Isabela, antecipando esses movimentos, já havia fortalecido suas defesas, tornando-se uma figura quase intocável. A Fazenda Boa Esperança, que representava poder e recomeço para Rafael, tornava-se o centro de uma guerra de informações, onde Elias, acostumado a controlar, começava a perder o controle sobre a narrativa. Rafael Antunes, com sua pele oliva clara e cabelo preto ondulado, sentia um alívio sutil ao ver a contenção funcionando. A pressão sobre Lucas diminuía e a esperança começava a reaparecer. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar e que Elias não desistiria facilmente. Mas com Isabela no comando da estratégia midiática e Clara atenta nos bastidores, a Fazenda Boa Esperança, com sua riqueza silenciosa e o mistério envolvente, estava mais preparada do que nunca para enfrentar os próximos desafios. A primeira cartada havia sido dada, e o jogo de xadrez se tornava mais complexo, com cada movimento prometendo desvendar mais segredos e emoções. A noite caiu sobre a Fazenda Boa Esperança, trazendo um alívio temporário para Lucas, que pela primeira vez em dias conseguiu um sono mais tranquilo, embalado pela sensação de que Isabela estava, de fato, virando o jogo. No entanto, para Clara, a escuridão era um convite à ação. Sua intuição, afiada como uma lâmina, sussurrava que, enquanto Isabela combatia o fogo na superfície da mídia, a verdadeira chama que consumia Lucas estava enterrada profundamente nas sombras do passado de Elias Vasconcelos. O misterioso Doutor Carvalho e as provas ocultas eram a chave, e Clara sabia que não poderia mais esperar. Com a determinação que lhe era peculiar e uma postura firme, ela decidiu iniciar sua busca particular. A riqueza silenciosa da Fazenda Boa Esperança, com seus caminhos de pedra e sua aura de história, parecia impulsioná-la em sua jornada. Enquanto Rafael e Isabela revisavam a eficácia das primeiras ações de contenção midiática, Clara, vestida com roupas práticas, mas que não abriam mão de seu estilo elegante, partiu em um veículo discreto, longe dos olhos curiosos da imprensa e, principalmente, de Elias. Sua missão era ir para a cidade vizinha, um lugar que havia sido palco de negócios obscuros de Elias anos atrás e onde o Doutor Carvalho, um advogado outrora influente, havia desaparecido sem deixar rastros. Ela não tinha a experiência jurídica de Isabela, nem a influência de Rafael, mas possuía uma arma ainda mais valiosa: a capacidade de conectar pontos, de ler nas entrelinhas e de seguir sua intuição até as últimas consequências. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção à verdade, um mergulho cada vez mais profundo nas sombras do passado. No luxuoso escritório de Elias Vasconcelos, a tensão era palpável. As tentativas de Isabela de conter o estrago midiático,
embora não fossem um ataque direto, estavam surtindo efeito. A avalanche de notícias negativas sobre Lucas havia diminuído, e algumas vozes começavam a questionar a unilateralidade das acusações. Elias, acostumado a ter controle absoluto, estava furioso. Ele socou a mesa, fazendo a garrafa de uísque fino estremecer. Essa Isabela é mais esperta do que imaginei. Ela está protegendo a imagem daquela fazenda de milionário. Ele bradou para Sebastião Noronha, que, apesar de seu semblante frio, começava a mostrar sinais de nervosismo. A fúria cega de Elias o tornava cada vez mais irracional, e ele começou a cometer pequenos erros, se expondo de maneiras que Clara, em sua busca, logo capitalizaria. Clara, ao chegar à cidade, mergulhou em arquivos empoeirados, visitou cartórios antigos e conversou com moradores mais velhos, que se lembravam de Elias e do Dr. Carvalho. Ela descobriu histórias de negócios questionáveis, terrenos comprados por valores irrisórios e um rastro de documentos que indicavam uma teia de fraudes financeiras. A persistência de Clara era incansável e sua mente perspicaz juntava os fragmentos de informação como um quebra-cabeça complexo. A cada pista, a imagem de Elias Vasconcelos se tornava mais sombria, revelando uma face de manipulação e crueldade que ia muito além das acusações contra Lucas. O mistério envolvente que ela sentia antes agora se revelava como uma trama perversa. A pesquisa de Clara a levou a uma pista crucial, um velho tabelião aposentado que se lembrava de um cofre guardado há décadas sob as instruções do próprio Dr. Carvalho. O coração de Clara disparou. Seria essa a arma secreta? As provas ocultas que ela tanto procurava? Com uma mistura de cautela e urgência, ela conseguiu acesso ao local, um pequeno e esquecido cartório de registros, longe dos olhos da capital. O ambiente era empoeirado, quase esquecido pelo tempo. Ali, ela se deparou com um cofre antigo, enferrujado, que parecia guardar os segredos de uma era passada e de um homem que desapareceu para proteger a verdade. A emoção era palpável. Com as mãos trêmulas, mas firmes, Clara abriu o cofre. E ali estavam documentos amarelados, cartas, extratos bancários, contratos de compra e venda fraudulentos. A caligrafia de Elias Vasconcelos em alguns documentos, as assinaturas falsificadas, as datas que coincidiam com os rumores de negócios obscuros de sua família. Havia provas claras de desvio de verbas, lavagem de dinheiro e, o mais impactante, uma série de correspondências que revelavam a chantagem e a ameaça que Elias fizera ao Dr. Carvalho para silenciá-lo. Não era apenas um caso de difamação, era um esquema criminoso de proporções gigantescas. A cobra, enfim, havia sido encurralada por sua própria teia. De volta à fazenda Boa Esperança, Lucas e Isabela passavam horas na biblioteca de estantes altas, preparando-se para as próximas etapas da defesa. A conexão entre eles se aprofundava a cada conversa. Isabela, com sua voz calma e profissional, ensinava Lucas a lidar com a imprensa, a controlar suas emoções e a transformar sua dor em força. Lucas, por sua vez, encontrava nela não apenas uma advogada brilhante, mas alguém que o compreendia, que via além de suas cicatrizes. Pequenos toques, olhares demorados, um sorriso compartilhado, a atração entre eles, antes apenas uma faísca, começava a se solidificar, prometendo um futuro que ia além da batalha legal, florescendo em meio aos jardins impecáveis da fazenda. Rafael Antunes, com sua pele oliva clara e cabelo preto ondulado, sentia a atmosfera da fazenda mudar. A tensão ainda existia, mas a esperança era palpável. Ele confiava em Isabela, mas a ausência de Clara o preocupava. No entanto, ele sabia que Clara era uma força da natureza e que, se ela estava em uma missão, ela a completaria. A fazenda Boa Esperança,
com o seu sucesso visível e bom gosto, tornava-se o cenário de uma preparação para a batalha final, onde a verdade, agora armada pelas mãos de Clara, estava prestes a explodir, desmascarando Elias Vasconcelos de uma vez por todas e trazendo o tão esperado recomeço para todos. O sol nascente banhava a fazenda Boa Esperança com um dourado suave. Mas o ar da manhã na propriedade de Rafael Antunes vibrava com uma antecipação eletrizante. Clara, exausta, mas com os olhos brilhando de triunfo, chegou de volta ao seu refúgio de luxo e rusticidade refinada. Em suas mãos, a caixa empoeirada, agora não apenas um objeto antigo, mas um tesouro de provas irrefutáveis contra Elias Vasconcelos. Rafael, com sua postura firme e seu olhar penetrante, e Isabela, com sua mente aguçada, esperavam por ela no escritório sofisticado, adornado com móveis de madeira maciça e lustres rústicos chiques. O silêncio que preenchia o ambiente era carregado de expectativa, e cada segundo parecia se estender, antecipando a revelação que mudaria tudo. Clara, mal conseguindo conter a emoção, colocou a caixa sobre a mesa de mogno maciço. Eu encontrei o cofre do Dr. Carvalho. Elias não terá para onde correr agora, ela declarou, sua voz rouca, mas carregada de uma satisfação inegável. Rafael pegou os documentos um por um, seu rosto com a barba aparada, mostrando uma mistura de indignação e um alívio profundo. Isabela, com sua agilidade característica, começou a esquadrinhar as folhas, seus olhos vivazes, analisando cada detalhe dos contratos fraudulentos, dos extratos de lavagem de dinheiro e das correspondências que comprovavam a chantagem. A Fazenda Boa Esperança, antes sob ataque, agora se tornava o bastião da justiça, com a verdade como sua arma mais poderosa. Isso é muito mais do que esperávamos, murmurou Isabela, impressionada com a extensão da teia de Elias. Ele não é apenas um difamador, é um criminoso. Com isso, não só limpamos o nome de Lucas, como o destruímos completamente. E a Fazenda Boa Esperança, Rafael, será restaurada à sua glória original, não apenas como um símbolo de sucesso, mas de integridade. A advogada, com sua postura elegante e profissional, já visualizava a estratégia. Ela sabia que a mídia, sedenta por um novo ângulo, seria obrigada a mudar sua narrativa. A batalha estava longe de terminar, mas a vitória, agora, parecia palpável, um sabor doce em meio à amargura dos últimos dias. Enquanto os planos eram detalhados, uma nova tensão pairava no ar. Clara, com sua intuição aguçada, sabia que Elias, mesmo encurranado, não se renderia sem uma última cartada. Ele era como uma cobra ferida, perigosa e imprevisível. Ela alertou Rafael sobre a possibilidade de um movimento desesperado por parte de Elias, talvez uma tentativa de fuga ou um ataque final para silenciar as provas. A segurança da Fazenda Boa Esperança foi reforçada, com a postura firme de Rafael garantindo que cada canto da propriedade estivesse protegido. A atmosfera de mistério envolvente que permeava a fazenda agora se intensificava com a iminência de um confronto direto. Rafael, com seu olhar penetrante e sua força emocional, sentia a iminente colisão. Ele estava pronto. A Fazenda Boa Esperança, com o seu sucesso visível e seu bom gosto impecável, estava preparada para ser o palco da justiça final. Lucas, com a nova força que o amor de Isabela lhe trazia, estava pronto para enfrentar Elias. A batalha da verdade estava prestes a ser travada publicamente, não apenas para limpar um nome, mas para mostrar que o poder, a tradição e o recomeço de Rafael Antunes eram mais fortes do que qualquer teia de mentiras. O destino de todos os envolvidos e o futuro da Fazenda Boa Esperança seriam selados neste confronto épico. O sol da tarde na Fazenda Boa Esperança lançava longas sombras pelos jardins impecáveis, mas a atmosfera no escritório de Rafael Antunes estava incandescentemente clara.
A decisão havia sido tomada. Isabela convocaria uma coletiva de imprensa de emergência. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, atraindo uma legião de repórteres e câmeras para a propriedade milionária, ansiosos por mais um capítulo da saga que abalava o mundo dos negócios e da alta sociedade. Rafael, com sua postura firme e imponente, caminhava pelo ambiente, observando a movimentação. A Fazenda Boa Esperança, com sua fachada em madeira nobre e portas altas, estava prestes a se tornar não apenas um bastião de luxo e rusticidade refinada, mas o epicentro de uma revolução na verdade. Isabela, com sua mente estratégica em pleno vapor, supervisionava cada detalhe. O telão para as projeções dos documentos, o sistema de som, a iluminação para as câmeras, tudo deveria ser impecável. Ela sabia que a primeira impressão contava e que a verdade, por mais chocante que fosse, precisava ser entregue com a máxima clareza e impacto. Lucas, ao seu lado, mostrava-se mais calmo e confiante, um contraste gritante com o jovem fragilizado dos dias anteriores. A faísca entre ele e Isabela havia se transformado numa chama constante, um suporte mútuo que lhes dava força para enfrentar o que estava por vir. O ambiente da fazenda, com seus lustres rústicos chiques e móveis de madeira maciça, era o cenário perfeito para a revelação dramática. Longe dali, no topo de um arranha-céu na capital, Elias Vasconcelos estava prestes a ser atingido pelo golpe final. A notícia da coletiva de imprensa na Fazenda Boa Esperança chegou a seus ouvidos como uma sentença. Ele já sabia que as provas estavam em poder de Rafael, mas a ideia de uma exposição pública tão massiva, com a Fazenda Boa Esperança como pano de fundo, o enlouquecia. Elias, com o sorriso vitorioso transformado numa máscara de ódio e pânico, começou a gritar ordens a Sebastião Noronha. Silenciem, comprem, façam o que for preciso. Esta Isabela não vai me destruir. A opulência desmedida do seu escritório, com suas obras de arte caríssimas e vista panorâmica da cidade, parecia sufocá-lo, enquanto ele via seu império desmoronar. A coletiva começou pontualmente. Isabela, com uma calma que beirava a frieza estratégica, tomou a palavra. Ao seu lado, Lucas, com a dignidade de quem sabia sua inocência, e Rafael, com seu olhar penetrante e sua postura de ex-juiz que exalava poder e tradição. Isabela não perdeu tempo com rodeios. Senhores, por dias Lucas Bittencourt foi difamado. Hoje a verdade será revelada. Com um gesto, ela acionou o telão e os documentos encontrados por Clara começaram a ser projetados. Contratos fraudulentos, provas de lavagem de dinheiro e, mais chocante, as correspondências que detalhavam a chantagem ao Dr. Carvalho e o plano para incriminar Lucas. A revelação foi devastadora, uma bomba que explodiu na sala. A cada prova apresentada por Isabela, um burburinho de choque e indignação tomava conta dos repórteres. As câmeras filmavam cada detalhe, cada expressão de Lucas e Rafael. As manchetes nos portais de notícias começaram a mudar em tempo real, virando-se contra Elias Vasconcelos. A imagem da Fazenda Boa Esperança, antes maculada, era rapidamente reabilitada, tornando-se um símbolo de luta pela verdade. Isabela, com sua voz clara e assertiva, respondia às perguntas com precisão cirúrgica, desmantelando cada mentira que Elias havia plantado. O público, que aprecia o estilo Fazenda de Milionário e a força emocional dos protagonistas, estava hipnotizado. No seu esconderijo, Elias assistia à coletiva em um frenesi. Sua fúria era tamanha que ele atirou o controle remoto na televisão, quebrando a tela. Não, não pode ser, ele berrava, a voz rouca de desespero. Sebastião Noronha, pálido, tentava acalmá-lo, mas era inútil. O castelo de cartas desmoronava. As ligações para Elias eram incessantes, parceiros de negócios se afastando, bancos congelando contas, ordens de prisão sendo expedidas.
A cobra, que antes se sentia vitoriosa, estava agora completamente encurralada, sua teia de mentiras se voltando contra ela mesma. O sucesso visível de Elias se transformava em uma ruína pública sem precedentes. Em meio ao caos da coletiva, Lucas olhou para Isabela. Seus olhos se encontraram e um sorriso de alívio e gratidão se formou nos lábios de Lucas. A atração entre eles, que havia crescido em meio à adversidade, agora era confirmada pelo triunfo. Era um momento de conexão profunda, um reconhecimento de almas que lutaram juntas pela justiça e encontraram um ao outro para lutar juntas. Rafael Antunes, observando os dois, sentiu uma ponta de orgulho e uma esperança renovada. A fazenda Boa Esperança, com seus alpendres com vista panorâmica, não era apenas um palco para a justiça, estava se tornando um lar para um novo começo e para um amor que florescia em meio à batalha. A noite se aproximava na fazenda Boa Esperança e o pôr do sol pintava o céu com cores vibrantes, contrastando com a escuridão que envolvia a vida de Elias Vasconcelos. A propriedade de Rafael, que sempre transmitiu riqueza silenciosa e um certo mistério envolvente, agora respirava ares de vitória. A reputação de Lucas estava limpa e a verdade havia prevalecido. O jogo havia virado completamente. Mas a pergunta que pairava no ar era: Elias, encurralado e humilhado, aceitaria a derrota final ou tentaria uma última e desesperada cartada? A trama se tornava ainda mais complexa, prometendo um confronto final que o público jamais esqueceria. O ataque de Elias veio na calada da noite. Não foi grandioso, mas cirúrgico e covarde. Um pequeno grupo de capangas, contratados às pressas, tentou invadir a fazenda Boa Esperança por um ponto menos vigiado, próximo aos alpendres, com vista panorâmica. O objetivo era claro: causar terror e chegar até Lucas. Mas Elias subestimou a preparação e a inteligência de Clara. Ela havia previsto um movimento desse tipo, antecipando a fúria desesperada do vilão. As armadilhas discretas, os pontos de vigia estratégicos e a coordenação silenciosa com a equipe de segurança da fazenda estavam no lugar, garantindo a proteção da propriedade. A ação de Clara foi rápida e decisiva. Ao ouvir os primeiros ruídos da invasão, ela acionou o sistema de alarme silencioso e coordenou a resposta. Rafael Antunes, com sua pele oliva clara e cabelo preto ondulado, e Lucas foram alertados e levados para uma área segura dentro da casa principal, que transpirava riqueza silenciosa e bom gosto. Isabela, com sua calma profissional, manteve a cabeça fria, acionando a polícia. Clara, no entanto, não ficou apenas na defensiva. Com uma coragem surpreendente, ela participou ativamente da contenção, sua postura firme e dominante apesar do perigo, impressionando a todos. Ela sabia que a segurança da fazenda e de Lucas dependia de cada segundo. O confronto foi breve e intenso. Os capangas de Elias, pegos de surpresa pela organização da defesa da fazenda, foram rapidamente subjugados. A polícia chegou em questão de minutos, prendendo os invasores. A tentativa desesperada de Elias havia falhado miseravelmente, transformando seu ataque em um último ato de humilhação. A fazenda Boa Esperança, com sua arquitetura imponente e esquadrias elegantes, provou ser inexpugnável, um símbolo da resiliência de Rafael e da eficácia de Clara em proteger o que era seu. Elias, que confiava em sua força bruta, foi derrotado pela inteligência e pela lealdade. Em meio ao caos, Lucas e Isabela, que haviam sido levados para um local seguro, compartilharam um momento de pura adrenalina e alívio. A tensão do ataque, seguida pela rapidez da contenção, os aproximou ainda mais. A atração entre eles, já forte, agora carregava o peso de uma experiência compartilhada de perigo e superação. Lucas olhou para Isabela, seus olhos expressando uma gratidão que ia além das palavras. O afeto entre eles se solidificava a cada provação,
prometendo um futuro onde a conexão seria inquebrável, construída sobre a base sólida da confiança e do apoio mútuo, em meio aos ambientes internos de luxo refinado da fazenda. Rafael Antunes, o homem de poder e tradição, observou o amanhecer, sentindo a paz retornar à fazenda Boa Esperança. A tentativa de Elias de destruir tudo havia falhado, e ele estava finalmente encurralado sem saída. A força emocional de Rafael, aliada à perspicácia de Clara e à inteligência de Isabela, havia prevalecido. A fazenda Boa Esperança, que representava recomeço, estava segura. O mistério envolvente que permeava a história de Rafael agora se transformava em uma certeza. A justiça havia sido feita, e o caminho para a redenção total estava aberto, pronto para o último capítulo da temporada que o público, que valoriza esse estilo de vida de fazenda de milionário, ansiaria por ver. O sol nascia glorioso sobre a fazenda Boa Esperança, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e rosa, um espetáculo que selava o fim de uma longa e tortuosa batalha. A propriedade de Rafael Antunes, o homem milionário, resplandecia em sua beleza, suas varandas amplas e a fachada em madeira nobre, banhadas por uma luz que celebrava a vitória. Os jardins impecáveis e o pomar organizado, outrora palcos de tensão, agora eram sinônimos de paz e prosperidade. O luxo e a rusticidade refinada dos ambientes internos, com seus móveis de madeira maciça e lustres rústicos chiques, testemunhavam o triunfo da verdade sobre a mentira, consolidando a fazenda Boa Esperança como um verdadeiro símbolo de sucesso visível e bom gosto. Elias Vasconcelos e Sebastião Noronha, em seu luxuoso escritório na capital, eram apenas uma lembrança distante, uma sombra de um passado sombrio que o público ansiava por desvendar completamente. A prisão de Elias e a revelação de suas fraudes e manipulação foram o desfecho justo para sua arrogância e crueldade. A ironia da justiça se manifestava em cada manchete, que agora desmascarava sua falsa moralidade, um castelo de cartas que desmoronou sob a força implacável da verdade trazida por Isabela e Clara. A fazenda Boa Esperança, antes manchada por suas intrigas, agora brilhava com uma honra inabalável, um recomeço em todos os sentidos. Lucas Bittencourt, com o semblante leve e um brilho nos olhos que não se via há muito tempo, caminhava pelos caminhos de pedra da fazenda, ao lado de Isabela. A dor da injustiça havia dado lugar a uma esperança renovada e a um amor que floresceu de forma inesperada. A atração entre eles, que começou com a admiração profissional, consolidou-se em um afeto profundo e inquestionável. Eles se apoiavam, sonhavam juntos, e a presença um do outro era a promessa de um futuro onde a felicidade seria uma constante. A fazenda Boa Esperança, com seus alpendres com vista panorâmica, tornava-se o berço de um novo capítulo em suas vidas, um que seria escrito com as tintas da verdade e do amor. Rafael Antunes, com sua postura firme e dominante, observava Lucas e Isabela com um sorriso sutil. Sua pele oliva clara e seu cabelo preto ondulado, bem penteado, refletiam a serenidade de um homem que cumpriu sua missão. A melancolia contida, um traço de seu passado sombrio, dava lugar a uma profunda satisfação. Ele havia protegido Lucas, restaurado a honra de sua fazenda e, ao fazer isso, encontrou um novo propósito. A riqueza silenciosa da fazenda Boa Esperança não era apenas material, era a riqueza de um legado de valores, de justiça e de família que ele havia construído e preservado com sua própria força emocional. Clara, a heroína discreta, continuaria ao lado de Rafael, sua lealdade e sua intuição aguçada sendo pilares para a gestão da fazenda Boa Esperança. A parceria entre eles, baseada em profundo respeito e confiança, garantia que a propriedade estivesse sempre protegida e que a verdade, por mais escondida que fosse, sempre encontrasse seu caminho.
Ela sabia que a luta por justiça era contínua, mas a vitória sobre Elias Vasconcelos era um marco, uma prova de que a perspicácia e a coragem podiam derrubar até os impérios mais sombrios. A fazenda, com seu mistério envolvente, permanecia como um santuário de integridade. Lucas, agora livre e com um futuro promissor, decidiu mergulhar de vez nos projetos da Fazenda Boa Esperança. Ele encontrara seu lugar e seu propósito ali, trabalhando ao lado de Rafael para inovar e expandir a propriedade. Isabela, encantada com a vida no campo e com o amor que encontrou, decidiu permanecer, combinando sua genialidade jurídica com a vida tranquila da fazenda. A visão de Rafael para a propriedade milionária, seu sucesso visível e seu bom gosto agora seria compartilhada e ampliada por Lucas e Isabela, garantindo que a Fazenda Boa Esperança continuasse a ser um farol de prosperidade e valores. A Fazenda Boa Esperança não era apenas uma propriedade, era um refúgio, um campo de batalha e, acima de tudo, o cenário de um recomeço glorioso. O ex-juiz Rafael Antunes, que encontrou na vida rural um novo significado, agora via seu legado prosperar, não apenas em termos de riqueza, mas como um testemunho do triunfo da esperança sobre a adversidade, do amor sobre o ódio. A história de Lucas, Clara, Rafael e Isabela se encerrava com a promessa de um futuro brilhante. Um conto que provava que a verdade, o afeto e a resiliência sempre encontram um caminho para brilhar intensamente. O sol se despede lentamente da Fazenda Boa Esperança, pintando o céu com tons alaranjados e roxos. A propriedade de Rafael Antunes, outrora palco de uma tempestade midiática, agora respira paz, um símbolo do triunfo da verdade e do recomeço. Cada canto, dos jardins impecáveis às varandas amplas, exala a força emocional de uma história onde a justiça prevaleceu. A jornada de Lucas, Clara e Isabela, sob a guarda vigilante de Rafael, mostrou que nem mesmo o mais sombrio dos passados pode ofuscar a luz do amor e da integridade. Elias Vasconcelos, em sua derrocada, é a prova de que impérios construídos sobre mentiras estão fadados a desmoronar. O público, que valorizou cada reviravolta dessa trama de fazenda de milionário, viu a riqueza silenciosa da Fazenda Boa Esperança ser restaurada, não apenas em seu valor material, mas em seu significado mais profundo. O mistério envolvente que permeou a vida de Rafael Antunes se transformou na certeza de que o bem sempre encontra um caminho e que a união de pessoas com valores verdadeiros é uma força inabalável. Que emoção acompanhar essa temporada de histórias de amor e segredo. Cada capítulo nos prendeu, nos fez torcer e vibrar. Qual foi o momento que mais te marcou nessa jornada? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe suas impressões. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e embarcar em novas histórias tão envolventes quanto esta.